esse daqui é o resultado, né, do nosso CRU de contas. O resultado aqui que a gente espera obter com a nossa aplicação, né, finalizada, né? E aí eu vou passar para vocês aqui as instruções de como construir, né? Então essa daqui seria a parte da página que lista as contas, né? Então não tem nenhuma conta cadastrada, a gente vai criar uma nova conta agora, né? Então quando a gente clica aqui no criar conta, né? A gente vai entrar com um número qualquer de conta, ó, uma conta 1, 2, 3, por enquanto sem validações, eu só quero me preocupar com o CRUD funcionando, depois a gente vai entrar nos detalhes de validação e tal, controle de sessão, essas coisas, né? Então vamos criar um saldo inicial para essa conta aqui e vamos colocar um titular aqui, né? Pedro. Pronto, tá aqui. Grava a nossa conta, ela aparece aqui, tá vendo? A gente pode criar uma outra conta aqui, olha, para constar, né? 3, 2, 1. Vamos colocar aqui Quênia. Opa. É o saldo, né? Tava batendo L, saldo, foi mal, tem que ler, né? E aqui o usuário Quênia, beleza, titular da conta, gravou. Legal, né? Então as duas contas estão gravadas, eu posso editar, né? Vamos editar aqui uma conta. Vamos, por exemplo, alterar o nome, né? Atualiza, atualizou aqui, ó, direitinho. E a gente pode excluir a conta também. Né? Ele pergunta se você confirma a exclusão da conta, você exclui. Então, esse é o funcionamento, tá, da aplicação. Então, a gente agora vai ver o código necessário para que nossa aplicação obedeça aí ao CRUD, né, que foi cadastrar, né, listar, atualizar e excluir. Né? Para a gente chegar nesse formulário aqui, né, nessa telinha aqui, que é a tela que lista, né, os dados ali das contas que estão cadastradas, né, a gente tem essa classe aqui, ó, contas list, certo? Essa classe, né, vou dar um Ctrl Z aqui porque ele está selecionado, pronto. Essa classe, né, esse arquivo, na verdade, contas list PHP, eu me baseei no nosso próprio create, né, contas create aqui, para a gente poder manter o template, tá? Então é o mesmo arquivo, e aí a partir dessa linha aqui, né, onde a gente tem o título lá e tal, das contas cadastradas, né, que eu renomeei, eu alterei, né? Então eu criei uma tabela aqui, né, uma tabelinha para mostrar lá o número da conta, titular, saldo e uma coluninha nova que eu criei lá para as ações, né? Como a gente pode ver, são essas ações aqui, ó, de editar e excluir. Bom, então depois que a gente criou lá a parte do título, eu vou precisar preencher a tabela. Né? Então a tabelinha aqui, olha, ela é preenchida com os dados de contas que estão cadastradas. Né? Se a gente vier aqui cadastrar uma nova conta aqui, ó, por exemplo, né? Coloca um teste aqui. Ele vai lá e preenche a tabela colocando, né, a nova conta que está cadastrada no banco. Então, como é que ele faz isso? Ele vem aqui, olha, eu estou incluindo o arquivo DAO-PHP, né, que eu vou explicar para vocês. E ele cria uma instância dessa conta, né? Lá é uma classe, então vai criar um objeto da classe DAO. E desse objeto ele vai chamar lá o método getAll, né? Que vai trazer todas as contas para dentro dessa variável contas aqui. Então vamos ver esse arquivo DAO-PHP aqui. Né? Ele está aqui, ó. Está aí no material que eu mandei para vocês também. O que esse arquivo faz, né? A gente inclui lá, né, o connection, para ele poder criar a conexão aqui, né, da nossa classe lá, que a gente já fez nas aulas passadas. E também eu crio lá a conta em si, né, que é a classe conta que a gente vai manipular. Tá bom? Sendo que essa classe conta aqui até a gente pode tirar, porque na hora que eu fiz o DAO eu joguei lá para o outro. Mas tudo bem, ele está aqui no arquivo. Quando você dá aquele new, né, aqui no new DAO, ele está criando então uma instância de DAO e executa esse método construtor aqui. Tá? O que esse método construtor faz? Ele simplesmente cria conexão, né? E a variável com ali, que é para a gente poder cria uma instância de conexão, né? E cria essa variável com, que é a partir dela que a gente vai fazer os métodos aqui de conectar na classe. Se der algum erro, tem um tratamento de exceção. Bom, o método getAll aqui, o que ele vai fazer? Ele cria essa variável select aqui, que vai ter a variável SQL, que vai ter o nosso comando select, né, lá do nosso banco, vai trazer todas as contas, né, por isso que é getAll.
Aqui ele prepara, né, dá o método prepare para preparar a execução desse select aqui, né, preparando a instrução, né, que foi passada, né, inclusive eliminando aí tentativas de SQL injection. E essa variável stmt aqui, né, que é a prepare, ela vai ser executada. Então, nesse momento, ele executa o seu select, né, o seu SQL. E aí ele grava como resultado aqui, né, o seu statement aqui, stmt, né, com o fetch mode, usando aqui o fetch associate. Né? O que ele vai fazer? Ele transforma o resultado ali do seu select, né, num vetor, na verdade numa matriz, né, cujas colunas lá da sua matriz vai ser o nome das colunas do banco, né? E depois dentro dela tem as linhas lá que são os dados da coluna. E ele retorna então todo esse vetor, né, lá para onde ele foi chamado, né, no caso aqui no list, certo? Que está aqui, ó, retorna para cá, carrega esse cara na variável contas. Então aqui eu tenho uma matriz de contas, né, no for each, e cada linha da matriz ele trata aqui como conta, né, como uma instância de conta, tá? Então eu vou pegar aqui conta número, na verdade não é instância, né, não é a classe, sim, ele vai chamar lá, vai identificar, né, então cada linha lá como conta, né, então ele pega conta, coluna número, conta, coluna titular, conta, coluna saldo, está mostrando os valores na tela. E aí o que acontece aqui, ó? Na parte da ação, ele vai ter dois links, né? Um link chamado editar, ó, a href é link, né? E um link chamado excluir, beleza? Então esses dois links aqui, eles aparecem, né? Quando o usuário para o mouse aqui em cima, ele vai ser um link para o conta edit, no caso do editar, e passando como parâmetro lá o número, né? Então se a gente vier aqui no formulário, ó, parar aqui em cima no editar, a gente pode observar aqui na parte de baixo da tela, aqui no cantinho, tá? Ele vai ter ali, ó, o número de cada linha, ó, que é o número da conta, né? Que seria, no nosso caso lá, a nossa chave primária, tá bom? Então, esse cara aqui, quando você clica no link, né, por exemplo, no link do editar, tá? Ele vem aqui para o seu contas edit, ó, e aqui ele captura, né, o número que foi passado aqui, ó, com o cifrão get, tá? Justamente pegando ali o valor da variável. E olha, novamente, ele chama o DAO, ó, só que agora ele chama o DAO com get by ID, né? Outro método lá do DAO, que ele vai buscar a conta pelo ID, né? O ID é o número que você passou lá. Então ele vai fazer uma consulta, ó, traz todos os dados de contas, né, cujo número seja o ID que foi passado. Beleza? Então, novamente, ele prepara o seu select, executa, só que agora na hora de retornar, né, para o edit, ao invés de ele retornar uma matriz, né, ele retorna aqui um objeto, tá? Um objeto da classe conta lá. E aí, olha, se a gente voltar aqui no nosso edit, ele vai pegar cada linha, ó. Olha lá, eu estou usando conta, ó, número, tá vendo? Conta número, né? Porque ele retornou aqui para dentro da variável conta. Aqui eu fiz de duas formas diferentes, só para vocês poderem ver, né? Aqui eu coloquei o HTML dentro do PHP, então a gente pode ver aqui que tem o input, class, né, no echo, e observa que o echo que ele abre com aspas dupla, que está verdinho, e fecha aqui embaixo, ó, essa outra aspas duplas. Para ele não interromper quando ele achar essas aspas duplas aqui, que ele está marcando lá o tipo, né, do objeto, né, o tipo do input, né, dando um nome para ele, está usando essa contrabarra aqui, que é o escape, né? Então ele dá o escape ali para ele ignorar essas aspas aqui e não fechar o eco. E aqui, né, eu estou pegando o conta número. Isso aqui foi só para mostrar para vocês que dá para trabalhar então com HTML dentro do PHP, mas o mais comum para essa situação aqui, especificamente, que eu quero só mostrar um dado, é eu colocar o PHP dentro do HTML. Então vem com o input normal aqui, ó, e coloco aqui só o PHP no momento que eu quero atribuir o valor ali daquela célula, né? Então, no caso aqui daquele campinho ali, ele vai mostrar o saldo. E aqui embaixo, ele vai mostrar o titular. Beleza? E ainda tem um detalhe aqui que eu passo, né, oculto, ó, no campo hidden, a ação. Né? Justamente por quê? Porque esse formulário, na verdade, quando você clicar no enviar, ele vai chamar o CRUD de contas, que é o mesmo que ele chama também aqui pelo create, ó, né? Ele também vai chamar o CRUD de contas.
Então, como que ele sabe se aquele submit veio de um editar ou veio de um criar, né? E também de um excluir, ó. O excluir também chama o nosso CRUD de contas lá, tá vendo? Todos eles têm um campo hidden aqui que eu passo qual é a ação, né? No caso da exclusão, vale exclusão. No caso da edição, né, o nosso hidden que está aqui embaixo, vale atualizar. E no caso da criação, que eu tive que alterar o formulário lá também, nosso formulário base, né? A ação lá no hidden vale criar. E aí ele vem para cá para o CRUD de contas, ó, e de acordo com a ação que foi passada, ele vai executar o método, né? Se foi do criar, então ele verifica que a ação criar é. Então ele executa lá o setConta, né, para criar uma conta com os dados que foram passados, uma instância de conta, né? É um método que está aqui, ó, ele dá um new conta, passando o número, né, passando o titular e depositando lá o saldo, né, e retorna a conta, beleza? Então eu dei um setConta aqui no criar, né, carreguei esse daqui para dentro de variáveis aqui do próprio método, né? E eu faço o insert aqui, porque criar é insert. Tá? Insert into contas, né? Onde eu estou passando número, saldo e titular, e os valores são o número que estava preenchido, o saldo e o titular. Beleza? Se a ação for atualizar, novamente ele chama lá o setConta, né? Para poder criar a instância de conta, carrega aqui nas variáveis, certo? Só que o método, o comando SQL agora que ele executa é o update, tá? Então vai atualizar a tabela contas, definindo lá o novo saldo, né, o novo titular, para a conta que tem aquele número, tá vendo? Aqui é o filtro, né? Não pode ter update sem o R, senão ele muda toda a tabela. No caso, eu quero mudar um registro específico, tá bom? E aqui ele executa o comando que você carregou aqui na variável, né? Mesma coisa aqui em cima no criar. E se for para excluir, ele pega lá o número que foi passado também, ó, né? E vai deletar da conta, né, da tabela contas, aquela conta, ó, cujo número seja número, beleza? Então é assim que ele trabalha, tá? Esse nosso código aqui, que está lá nos slides que eu passei para vocês também, tá bom? Então esse aqui seria um CRUDzinho completo, né, usando orientação a objetos, né? Então quando eu clico lá no editar, para a gente poder ver, eu venho aqui editar essa conta, ó, ele traz preenchendo para mim conforme eu mostrei para vocês. E na hora que eu altero, né, vou tirar o Gabriel aqui, deixa só Pedro, mando atualizar, ó, ele foi lá no CRUD, viu que o método era atualizar, atualizou aquela conta direitinho, tá bom? Então essa é a ideia aí, né, para vocês poderem desenvolver, tá bom, pessoal? Um abraço, bons estudos aí e bora lá fazer isso funcionar.